Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, papai, eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, mas eu quero ver. Senhor, te quero mais. Mas meu refúgio, em ti posso confiar. Cristo, tu és meu refúgio. Coloco a minha confiança em ti. Coloco a minha confiança em ti. Cristo, tu és meu refúgio. Em ti posso confiar. Cristo, tu és meu refúgio. Coloco a minha confiança em ti. Coloco a minha confiança em ti. Tua palavra é vida e poder, para nos libertar. Isso eu creio, sim eu creio. Cristo, tu és meu refúgio. Em ti posso confiar. Cristo, tu és meu refúgio. Coloco a minha confiança em ti. Coloco a minha confiança em ti. Tenho esperança. Tenho futuro. Dádivas do Senhor. Isso eu creio. Sim, eu creio. Cristo, tu és meu refúgio. Em ti posso confiar. Cristo, tu és meu refúgio. Coloco a minha confiança em ti. 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 Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado
exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que restaura em mim o meu amor por ti, Jesus, engrandecerei, exaltarei o teu nome diante dos reis e dos poderosos, eu louvarei a ti, Senhor. Aleluia, Jesus. O nosso louvor pertence a ti, ó Deus, assim como nossas vidas, Deus, e tudo que fazemos, Senhor, para o louvor da tua glória, Deus. Queremos, Senhor, amar, dedicar todas as nossas vidas a ti, Senhor. Engrandecerei, exaltarei o teu nome diante dos reis e dos poderosos, eu louvarei a ti, Senhor. Engrandecerei, exaltarei o teu nome diante dos reis e dos poderosos, eu louvarei a ti, Senhor. Só a ti, Jesus, toda honra, todo Ouvimos falar em guerras, ouvimos falar em dor, ouvimos falar da fome que assola o mundo. A cada dia se cumprem as profecias. Em breve vai se ouvir a linda melodia de anjos lá no céu a cantar. Para a sua vida anunciar. Aleluia, todo olho verá. Aleluia, Cordeiro de Deus dominará. Aleluia, todo olho verá. Aleluia, Cordeiro de Deus dominará. Ouvimos falar no clima, céus, terra e mar. Ouvimos de uma
uma harmonia perdida que já não existe mais. A cada dia se cumprem as profecias. Em breve vai se ouvir a linda melodia de anjos lá no céu a cantar para a sua vida anunciar. Aleluia, todo olho verá. Aleluia, Cordeiro de Deus dominará. Aleluia, todo olho verá. Aleluia, Cordeiro de Deus dominará. Aleluia, todo olho verá. Aleluia, Cordeiro de Deus dominará. Amém. Seguindo aí a nossa reflexão que o Fabrício trouxe, nós estejamos com os nossos olhos no Mestre. Amém. Mari Gilson. E algumas coisas são muito simbólicas na palavra de Deus. O Salmo 128, ele aponta a esposa como fonte de alegria representada pelo vinho, pela uva, pela videira, a volta da casa, e os filhos como pela colheita da natureza. É claro que são duas alegrias, uma alegria mais íntima, representada pelo vinho, e uma alegria mais espontânea, mais aberta, mais ostensiva, mais visível, que são os filhos. Evidente que filho é uma alegria mais aberta e mulher é uma alegria mais contida. Mas tudo é alegria. E um consequência do outro na vida do homem, né? Então, o Salmo 128 coloca dessa maneira. Então, é muito bom que o amor conjugal tenha essa resposta para o mundo, que é a filiação, a descendência, a materno-paternidade. Então, que Deus abençoe vocês, mas gostaria só de lembrar desse salmo para dizer que vocês estão dentro de um roteiro que Deus escreveu com vocês. Escreveu claramente para Malu. Só... Tá dormindo ali ainda. Dá um breve testemunho. Acho que a Mari vai fazer isso com mais tranquilidade assim que possível, mas assim, de poder relatar mesmo o cuidado do Senhor com a gente nesse período, né? Foi realmente um período bem heterodoxo, assim, diferente, né? Então, assim, a gente já vinha se preparando para o momento do parto, por exemplo. Essa preparação começou há quase que 9 meses, né? E as famílias ali tentando... a gente pensava no parto normal. As famílias, às vezes, a mãe, né? A sogra, minha mãe, no caso, falava: olha, Mariana, você começar a sofrer demais, abandona isso, né? E assim, eu todo tempo incentivando, e a gente acabou adotando uma estratégia de não informar ninguém mesmo na hora que nos encaminhamos para a maternidade. E a gente viu o cuidado do Senhor em tudo, assim, todo o tempo, né? Eu entendi agora a frase que o Ariano Suassuna falava, que mulher é melhor do que homem, e parece que é mesmo, porque eu fico pensando, se fosse homem que tivesse que ter filho, eu acho que todos os casais teriam só um filho mesmo, com certeza, né? Porque realmente foi um esforço gigantesco da Mariana. A gente entrou lá na maternidade, mas graças a Deus o Senhor também nos deu a estratégia para nos encaminharmos para lá quando ela já estava com uma boa dilatação, né, esse termo técnico aí. Ela chegou já, para as mulheres, ela chegou já com quase 6 centímetros de dilatação na maternidade. E naquele esforço todo ali, naquela dor, naquela luta, eu sempre falava para ela: olha, Mariana, o Senhor renova suas forças, o Senhor renova
as suas forças. Então a gente deu entrada lá às 8h30 da manhã e às 16h22 a Malu nasceu. Então foi um período aí de quase 8 horas de muita luta, de muita dor assim da Mariana, né? Mas de muita felicidade, principalmente quando a Malu chegou. Amém. Aí assim, tem gente que fala que a ficha cai na hora que você pega a criança nos braços, né? Eu acho que eu já tinha caído a ficha muito antes, assim, porque eu já a amava desde muito antes dela ter nascido. Eu já orava pelos meus filhos, assim, desde de adolescente, né? Porque eu sempre tive sonho de ter filhos. Eu fiquei. E a gente tá realmente muito feliz. Eu adoro criança, acho que todo mundo aí da igreja sabe. Alguns amigos dizem por causa da semelhança da idade mental, talvez, né? Talvez seja um pouco por isso mesmo. Eu tô, assim, muito jubiloso mesmo, tanto eu quanto a Mariana, e a gente também, por esse momento, decidimos dispensar o auxílio das mamães né, da minha mãe e da mãe da Mariana. Estamos só eu e ela cuidando da Malu. Tem sido naturalmente um período assim de um desafio muito grande, né? Eu descobri que a gente não precisa, eu que sempre fui muito dorminhoco, descobri que a gente não precisa tanto de sono assim, mas tem sido também um período de muito cuidado do Senhor. Ele tem, como eu falei para Mariana, renovado as nossas forças e, assim, dentro das nossas possibilidades, a gente tem conseguido ser o cuidado do Senhor para ela. Então é só a nossa gratidão assim mesmo. A Mariana já está recuperada, agora ela está dormindo ali porque a rotina dela é muito cansativa, né? A Malu tá mamando já 1 hora direto assim, e a cada 2 horas ela quer o peito, 2 horas e pouco. Então realmente ela tem pouco tempo de descanso, mas ela já está bem recuperada, graças a Deus. Está conseguindo se levantar, caminhar e tem que ficar brigando para ela não fazer mais as coisas, né? Porque acha que já está boa, assim, enfim. Mas é isso. Eu agradeço muito as orações de cada um de vocês e agradeço muito a Cristo, né, o nosso Senhor, por ter cuidado desse momento. E mesmo diante desse cenário meio caótico, né, a Malu, uma vida quando chega assim, ela traz muita esperança para a gente, né? Eu espero criar ela nos caminhos do Senhor, espero que ela alce no Senhor voos mais altos que os nossos. A gente, que eu tenho falado com a Mariana, a expectativa que eu tenho para com ela não é em relação ao futuro profissional que ela vai escolher, com a vida familiar que ela vai escolher, mas tão somente que ela consiga viver os sonhos e os projetos que o Senhor tem para a vida dela, né? Se alinhar ao máximo a esses projetos e, se Deus quiser, daqui uns dias é mais um alecrim ali na igreja, quando a gente puder, espero que em breve voltar a cultuar o Senhor juntos. Aí a gente vocês todos vão poder conhecê-la, vão ver o quanto ela realmente é muito linda mesmo, é toda fofinha, tão calminha assim. E é isso, meus irmãos. Eu encerro aqui esse meu breve relato e meu testemunho e, como eu disse, a gente está muito jubiloso e grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Amém. Que alegria estarmos juntos mais um domingo. Para nós é um desafio, mais uma vez, nos reunirmos à distância, mas tem que ser um tempo que o Senhor tem dado não só a cada família, a cada igreja, a cada nação, de rever, né, esse tipo de comportamento, de contato. É interessante que a gente ainda não sabe quando vai se reunir de novo, né? E nós somos tão conscientes, tão ciosos dos nossos planejamentos, né? Tentamos
antecipar, prever, programar, planejar, e estamos nessa pausa, nessa suspensão que o Senhor está nos dando. Eu queria convidá-los a orar comigo, e em seguida nós vamos ler o texto do Evangelho de Jesus Cristo, que Marcos escreveu. A gente vai começar o capítulo 8 e vai do verso 1 até o verso 21. Mas eu queria orar com a igreja antes. Senhor, eu, mais uma vez, nos coloco diante de Ti, Senhor, pequenos como somos, mas ovelhas Tuas, Senhor. E a Tua graça nos faça permanecer, que o Teu amor nos permita conviver, que o Teu Espírito nos convença do que fazer. Senhor, esse é o tempo em que as obviedades se desvanecem. Não, nossas certezas são desfeitas dia após dia. Mas a Tua palavra permanece, Senhor. E é por isso que ela continua sendo fonte, alimento e rocha para a nossa fé, fundamento para a nossa fé. Então, Deus, mais uma vez eu quero dizer que essa comunidade, esta igreja, este pequeno corpo que se reúne nesta manhã está fundamentado em Ti, na Tua obra, no Teu sacrifício, no Teu sangue derramado, no perdão dos pecados gerados pela Tua morte na cruz e na vida nova proporcionada pela Tua ressurreição. É com essa certeza, Senhor, que nós nos reunimos nessa manhã e que nós meditamos. Sim, teríamos muitas coisas, Senhor, para Te pedir. Talvez poucas para Te oferecer. Mas, Senhor, nos dê a certeza de estar conosco. E todo o resto, Senhor, e todo o resto fica menor. Amém. Vamos então, Marcos 8. Eu vou ler a minha aqui. É a revista atualizada, Adriano. Estou voltando às origens. Um texto, acho que quando a gente briga muito com o texto, e foi o caso, a gente vai indo para aqueles que a gente já conhece há muito tempo, né? Para a leitura, para a tradução que a gente conhece há muito tempo. Vou começar a ler, então. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os seus discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Queria que você frisasse o termo, Jesus dizendo: tenho compaixão dessa gente. Ele continua no versículo 3: Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes respondeu: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças, e os deu a seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, tentando pedir-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito
um gemido e disse: Por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou. E aqui começa uma série de perguntas de Jesus. Verso 17. Jesus, percebendo, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes? Tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: Não compreendeis ainda? Amém. Acredito que na maioria da Bíblia de vocês está escrito no começo do texto, ali do capítulo 8, como se fosse um título, a segunda multiplicação de pães e peixes. Só Mateus e Marcos falam das duas multiplicações. Lucas e João se atêm apenas à primeira. Mas Mateus e Marcos, que parecem contar a história de uma maneira muito paralela, trazem essas duas histórias de multiplicação de pães. E o que me chama a atenção nesse começo do texto é que o versículo 2 do 8 diz: Jesus teve compaixão deles. Se você abrir, voltar as páginas da sua Bíblia um pouquinho antes, no 6:34, você vai ler Jesus tendo a mesma reação. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Tanto no capítulo 6, a primeira multiplicação dos pães, e no capítulo 8, nós vemos que Jesus está com a multidão e os está ensinando e compartilhando o reino de Deus, e nem Mateus e nem Marcos revelam o que Jesus está compartilhando. E parece que para eles o que está mais... o que chama mais atenção, o que se sobressai nesses dois momentos é que Jesus estava ensinando ao povo, mas esse povo tinha fome. Mais do que isso, Jesus se compadece. Queridos, Jesus na oração de João, ele claramente pede ao Senhor que não nos tires do mundo. Ele ora por nós, ele diz: Senhor, eu não os peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. A igreja às vezes é tentada a viver como se não pertencesse ao mundo, como se as aflições do mundo não a atingissem, como se a dor que a humanidade sofre não nos sensibilizasse. Mas o ensinamento de Jesus não é esse. Jesus está os ensinando, compartilhando o reino, palavras de vida eterna, mas ele olha para o povo e diz: esse povo tem fome. Não adianta a gente continuar falando das coisas celestes se eles não tiverem condições de nos ouvir e de compreender. E mais uma vez ele diz aos seus discípulos: eu tenho compaixão, e se eu os despedir em jejum, eles vão desfalecer pelo caminho. E os discípulos dizem assim: mas o que nós vamos fazer? Nós estamos no deserto.
alguém poderia fartá-los de pão? Leia o versículo 4. De onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? Minha vontade é de dizer para os discípulos: ei, há 2 capítulos atrás você estava do lado deste homem. E ele fez a mesma pergunta e ele disse: alimentam vocês esse povo. E aí você de novo, 2 capítulos depois, pergunta: quem é que vai fartar? Mas dureza de coração não parece que é característica apenas desses que estavam próximos, dos discípulos de apóstolos, não. Parece que a dureza de coração talvez seja uma das mais difíceis características de se mudar em alguém. Porque nós nos prendemos no nosso modo de viver, nós nos prendemos nos nossos discursos, nós nos prendemos nas nossas certezas e nas nossas convicções, e não importa se tem gente morrendo lá de fora. Não importa se isso causa sofrimento, se isso é insensibilidade, importa que a minha maneira de enxergar, a minha maneira de ver, a minha maneira de fazer seja seguida em frente. E Jesus ouve a pergunta dos discípulos: alguém poderia fartá-los de pão? E Jesus responde: quantos pães vocês têm aí? E eles respondem: 7. E aí Jesus, consciente daquilo que tinha que fazer, da missão que tinha, do trabalho que tinha que fazer, fala assim: então manda que o povo se assente. Me dá aqui esses 7 pães. E ele dá graças, ele divide, ele distribui, ele reparte. Mais uma vez, o milagre acontece quando nós agimos generosamente, abrimos mão do que temos. Eu não sei quantas pessoas se juntaram para dar esses 7 pães, mas eu sei que eram só 7 e 4.000 foram alimentados, 4.000 só de homens. Se costuma comentar que se haviam 4.000 homens, provavelmente haviam 8.000 pessoas, entre mulheres e crianças. Eu sei que essa semana Deus usou o Hugo e boa parte da igreja se mobilizou, e nós, pequenos do jeito que nós somos, mas para a graça de Deus, com o coração aberto e generoso, alimentamos mais de 20 famílias, com cestas básicas e alguns mantimentos. Hugo, Deus te abençoe, e todos aqueles que se juntaram e deram concretude a esse nosso trabalho, que é indissociável da prática cristã. Indissociável. Não há que se falar em evangelho sem uma prática de ação social. Eu vou ler Tiago. É ele que nos desafia. Tiago capítulo 2, a partir do verso 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Olha a pergunta de Tiago. Se uma fé sem obras pode salvar alguém? Se o irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Que bom podemos nos reunir, que bom que podemos compartilhar a palavra, mas que bom podemos agir. Que bom podemos alimentar nas forças e na medida daquilo que o Senhor tem nos concedido. E te desafio, querido, se você não participou conosco, não tem problema. Nós continuaremos com essas ações. Continuaremos pregando a nossa fé,
alimentando, vestindo as pessoas. Que Deus nos ajude nisso. Mas eu vou continuar o texto. E comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. E Jesus então parte para outro lugar. Versículo 10. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com os seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Verso 11. Saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele. E tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não lhe se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Jesus acaba de multiplicar os pães pela segunda vez. Seus discípulos acabam de serem mais uma vez confrontados com a realidade de um milagre sem precedentes. De um homem que ensina com autoridade, com poder, que cura e que também multiplica alimentos. E ao deixar esse local e chegar nessa outra região, quem os vem receber? Quem vem receber os discípulos de Jesus? Os fariseus. E eles pedem um sinal. E eu fiquei me perguntando por que isso mexeu tanto com Jesus. O verso 12 diz assim: Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido. É como se aquela pergunta dos fariseus o afrontasse no íntimo, como o provocasse no íntimo. Por quê? Porque eles pedem um sinal. Por que eles estão pedindo um sinal? Porque eles não creem que Jesus é o Messias. Eles não entendem Jesus como Messias. Não importa se Jesus curou um surdo, um gago, não importa se Jesus curou uma mulher cirofenícia, não importa se Jesus multiplicou os pães 2 vezes. O que esses fariseus querem é um sinal. E que tipo de sinal? Que a vontade deles seja feita. E qual é a vontade deles? Que o reino de Israel seja estabelecido. E às vezes eu penso que a igreja hoje anda com Jesus, mas anda com Jesus pedindo de novo um sinal. Porque não importa que a igreja esteja alimentando pessoas, não importa que o evangelho esteja sendo proclamado, a igreja precisa estar no local de poder. E se a igreja não estiver no local de poder, a gente vai continuar provocando Jesus, dizendo assim: Senhor, mostra um sinal. Cadê o poder da igreja? Cadê o domínio da igreja? Cadê a ascendência da igreja sobre essa terra? A resposta de Jesus foi isso, foi um gemido. Suspira profundamente. E sabe o que Jesus faz? Não atende. Muitos dos nossos pedidos pseudo-piedosos dentro de espaços sagrados são, na verdade, afrontas ao Senhor. São afrontas ao Espírito Santo, ao reino que o Senhor nos chamou a proclamar. E diante disso, o silêncio. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Não darei sinal nenhum. Se formos à passagem paralela, que é Mateus 16, verso 1 e 4, é o texto paralelo desse. Marcos é bem conciso, né? Marcos é bem sucinto. Eu vou ler o texto 16. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está num vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Ele fala da sua morte e da sua ressurreição.
No capítulo 8, verso 14, continua: ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães e no barco não tinham consigo senão um só. E aí Jesus parece que utiliza o gancho dessa discussão e no versículo 15 diz: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Quer saber o que é o fermento dos fariseus? Vamos lá, é Lucas 12. Lucas 12, verso 1. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo aos seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado e oculto que não venha a ser conhecido. O que Jesus está dizendo para os seus discípulos é que a vida deles tem que ser a mesma em todo o tempo. Aqueles fariseus pedem para Jesus um sinal porque queriam, de alguma forma, que o seu projeto fosse estabelecido por Jesus. E eles tinham essa áurea diante do povo, essa presença dentro do povo, de que eles eram aqueles que tinham mais contato com Deus e que, portanto, eram os mais iluminados, os mais espirituais. E o que Jesus diz para os seus discípulos? Cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Cuidado com vocês quererem parecer mais do que ser. E o que é o fermento de Herodes? O fermento de Herodes é o fermento do poder, é o fermento do poder a qualquer custo. É o fermento do eu não posso, entre matar um profeta e perder a minha moral diante dos meus convidados, eu vou manter as aparências e mato um profeta, como foi o caso de João Batista. E a minha pergunta é, será que não temos de alguma forma permitido que esse fermento dos fariseus invada o corpo de Cristo? Esse nosso pão, que como celebramos na Páscoa, sem fermento nenhum, essa massa que deveria alimentar ao povo. E quando é que eu percebo que esse fermento, de alguma forma, possa estar levedando a massa que é a igreja, que deveria ser massa pura? Quando nós encaramos a igreja como espaço de poder. Igreja é espaço de servir e não é espaço de poder. A igreja de Jesus é chamada para servir, para alimentar, para acolher, para amar, para abraçar. Nós não somos espaço de poder, nós somos espaço de servir. E o fermento parece que quer dominar a massa. E a gente enxerga entre nossos irmãos que em vez de estar preocupados com a maneira como podemos alimentar, trazendo nossa reflexão de Páscoa, alimentar a alma, alimentar o espírito e alimentar o corpo, nós estamos preocupados em ocupar espaços, em dominar situações, em termos voz no meio da sociedade. Aquilo que nós fazemos é o que vai falar à sociedade. É uma igreja que tem em Jesus o seu pastor, o seu sumo pastor, o seu exemplo, que é aquele que serve. É uma igreja que não aceita a injustiça, que não aceita a opressão do mais fraco. É uma igreja que se compadece, como Jesus, daquele que sofre, daquele que não tem, seja o que comer, seja o que beber. É essa igreja que
nós estamos em Cristo construindo, em Cristo edificando, com o poder do Espírito Santo, com o poder de Deus. E aí Jesus passa a fazer uma série de perguntas. E eu quero compartilhar com os irmãos essa série de perguntas. Jesus pergunta se eles não estão contaminados. Olha, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Guardai-vos de serem hipócritas. Guardai-vos de quererem o poder. Guardai-vos de quererem assumir posições altas. E aos discípulos perdidos. É que não temos pão. Aí Jesus, a partir do verso 17, começa com a série de perguntas. Por que discorreis sobre não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Quer dizer, eu temo por uma geração, por uma igreja de coração endurecido. Temo por pastores de coração endurecido, por membros de coração endurecido, que tentam fazer Jesus caber dentro de suas mensagens, de suas preocupações, de suas teologias, e não o contrário. Meu convite a você, meu querido, é que você se coloque nesse barquinho com Jesus e comece a ouvir o Senhor te perguntando e te confrontando. Será que você ainda não compreendeu? Será que seu coração está endurecido? Será que tendo olhos você não vê? Tendo ouvidos você não ouve? Você não se lembra? Sim, a igreja caminha e caminha plenamente, de maneira integral, alimentando alma, alimentando espírito, alimentando o corpo. Mas ele diz, será que vocês não entendem? O coração de vocês continua endurecido. Não compreendeis ainda? E sabe o que me desafia mais ainda? É que não há resposta. Não há uma afirmação. Parece que o texto não tem um final feliz. Jesus sacode esses discípulos, confronta esses discípulos e fica todo mundo na sensação de, e agora? Será que a gente realmente não está entendendo o que está acontecendo? Essa citação de tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Jesus cita Isaías capítulo 6, que é o grande chamado do profeta Isaías. Igreja de Jesus, meu clamor ao Senhor nessa manhã é que a começar em mim, que o nosso coração seja quebrantado, que nós, como massa, sejamos purificados desses fermentos que são colocados e espalhados em nossa volta. Eu queria que você refletisse no como você tem colocado o seu coração fechado e, mais do que isolado, é encarcerado dentro das suas convicções. Eu queria que você permitisse que a palavra do Senhor, que é esse martelo que esmiuça uma pedra, possa fazer isso com o meu coração e com o seu coração. E que a gente se torne sensível àquilo que o Senhor está nos conclamando como comunidade, como igreja, como servos, como aqueles que estão implementando o reino dele nesta época. Os dias são maus. E a igreja tem sido levada para levantar outras bandeiras que não o reino do Senhor.
Isso é fermento estranho. Todos nós estamos diante de um momento extremo, um momento em que o mundo se contorce em dor. Qual é a nossa resposta como cristãos? Qual é a esperança que a igreja está dando às pessoas angustiadas desse mundo? Será que a nossa esperança é dizer a eles que um governo pode solucionar os nossos problemas? Que um remédio pode solucionar os nossos problemas? Se esperamos em Cristo apenas para essa vida, somos os mais miseráveis dos homens. A esperança que nós temos que dar a esse mundo é dizer que nós somos agentes transformadores aqui, do presente, para sinalizar o porvir. Eu fico com as perguntas de Jesus martelando na minha mente. Não compreendi ainda, Senhor. Não consigo enxergar, não consigo ouvir, não consigo compreender que, humildemente, você e eu possamos nos colocar diante de Deus e reconhecermos que temos permitido que este fermento nos contamine e que ele, de alguma forma, embote o nosso entendimento, o nosso coração, endureça o nosso coração. E você, como eu, possa clamar ao Senhor que tenha misericórdia de nós e que nos faça sensíveis, nos torne sensíveis à voz do seu Espírito Santo. Queria que você propusesse isso no seu coração. Que antes de cada palavra dura, que você, infelizmente, seu coração tenda a lançar, que antes de cada decisão iracunda ou de vingança, que antes de cada ação egoísta, que o Espírito Santo possa te lembrar e te confrontar e dizer: ei, será que você ainda está com o coração endurecido? Será que você ainda não compreendeu? O reino do Senhor não será estabelecido pela internet, não será estabelecido por rádio, não será estabelecido por televisão. Será estabelecido por pessoas convertidas que agem e reagem conforme o Espírito Santo. Senhor, a começar, na verdade, como o Senhor precisa trabalhar em mim. Porque diante da oportunidade, e eu compartilho com a igreja isso também, dentro da minha oração, eu no trabalho me senti extremamente deixado, ou preterido. Obrigado, querido. E isso, de alguma forma, magoou meu coração, me entristeceu. E eu fui colocar isso diante de Deus. E o Senhor, que é amoroso, mais uma vez me confrontou e no meu íntimo me questionou se onde eu gostaria de colocar o que há de melhor em mim. Onde eu deveria usar
de melhor forma os dons e talentos que Ele me deu. E eu disse, sim, Senhor, eu peço perdão. Eu sei que o Senhor me chamou e não há posição fora, posição secular que seja mais nobre ou que mereça mais dedicação minha do que o chamado ao serviço no ministério. E eu compartilho isso porque o coração nosso vai ficando endurecido, queridos. E eu me envergonhei diante de Deus. 2 vezes. Primeiro porque, mesmo aos olhos humanos, eu deveria ser preterido. E segundo porque o meu coração se entristeceu com isso, mesmo eu entendendo e depois sendo trazido à luz pelo Espírito Santo de que o Senhor tem me proposto um caminho diferente. Mas eu não sei em como você tem se sentido cegado, embrutecido, contaminado. Mas eu tenho certeza, queridos, que nós não queremos expansão do reino para nos gloriarmos. Nós queremos o crescimento do reino para a transformação das pessoas, porque nos compungimos das pessoas, porque entendemos que aquilo que o Senhor tem nos dado deve ser compartilhado, deve ser entregue, levado aos outros. Que as perguntas de Jesus nos façam refletir e nos façam mudar de caminho e nos façam nos converter dos nossos maus pensamentos e más ações. Amém. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dar um novo coração, dar um coração igual ao teu, meu mestre, dar um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me do teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me do teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a
do teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Jesus, dá-me um coração. Os meus sonhos entrego a ti. Os meus planos entrego a ti. Faz de mim um vaso novo, com coração novo, vaso de barro em tuas mãos. Reconheço que posso errar, mas eu sei que existe o perdão. É por causa do sangue que foi derramado, por causa do seu grande amor. Tu és Senhor do universo, és o Filho de Deus. Tu és o Cordeiro Santo que morreu numa cruz. Teu sangue é precioso, venceste a morte, estás assentado ao lado de Deus, Deus Pai. Amém. Senhor, te damos graças, Pai. Apesar de nós, Senhor, apesar de quem somos, Deus, a tua graça transborda em nossas vidas, Senhor. Nós não merecemos tamanho amor, nós não merecemos tamanha graça. Quando olhamos para quem somos, Senhor, a nossa vontade é desistir, a nossa vontade é retroceder, porque em nós, meu Deus, não há nada de bom. Mas muito, muito, muito obrigada, Senhor, porque mesmo sendo tão pequenos, tão pecadores, tão hipócritas, Deus, o Senhor ainda olha para nós com compaixão, com amor. O Senhor ainda se dispõe a nos ensinar as coisas do teu reino. O Senhor ainda se assenta conosco para falar daquilo que é eterno, para salvar as nossas almas de nós mesmos, Senhor, para nos levar a uma compreensão, Pai, eterna, para desvendar os mistérios do teu reino através do teu Espírito, Senhor, que de nós mesmos nós não podemos ver, nós não ouvimos. Essa é a verdade sobre nós.
Então, muito, muito, muito obrigada, Senhor. O meu coração se regozija, Pai, se alegra, porque mais uma vez o Senhor se compadece de nós. Abre os nossos olhos, destampa os nossos ouvidos, para que nós possamos voltar à nossa identidade, nos lembrar de quem somos, do que realmente temos. E tudo é do Senhor, é para ti, é por ti. Ensina-nos a viver essa realidade dia após dia, Senhor. Obrigada pela tua compaixão e pelo teu amor, que nos faz um nessa manhã, reunidos em teu nome, meu Deus. E alegres, agradecidos, Pai, pela tua misericórdia, pelo teu sangue derramado por nós, que é o que nos faz filhos de Deus, é o que nos reconcilia com o Senhor, é o que nos permite habitar na tua presença. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra nessa manhã, pela tua compaixão, pelo teu amor, Senhor. O que seria de nós sem ti, Deus? Nós te amamos, Senhor. Recebe a nossa gratidão. Muito obrigada, Jesus. Amém.